Fala pessoal, vamos lá. Pessoal, mais uma vez nós fomos surpreendidos, né? Vamos lá, no último vídeo eu falei sobre o problema dos telhados, o problema que nós estávamos encontrando com os orçamentos ruins. Eu até mandei um texto junto com o vídeo, porque tinha um quarto orçamento, que esse orçamento eu não estava achando ele. Eu lembrava de que tinha coisas nele que eram interessantes, mas não estava lembrando. Como eu não achei, eu não mencionei ele. Eu vou mencionar hoje, que é uma empresa chamada Dumont, né? Dumont Engenharia, que foi o orçamento mais bem estruturado que chegou para até nós. Tá bom? O que acontece, gente? Ontem, por volta das 10 horas, o pessoal lá do Bloco A mostrou pra gente que chegou um comunicado de que hoje vai começar uma obra lá. E aí a gente já começa a ver uma estranheza nessa comunicação, né? Por exemplo, nós estamos falando de uma obra grandiosa que vai impactar o financeiro do condomínio, de todos os blocos, ou seja, todos nós vamos pagar, e ela direciona esse comunicado só para um grupo de pessoas, tá bom? E o que a gente percebeu? Ela está mandando para o bloco A, e a gente entende que eles estão numa dor por conta dos problemas que estão enfrentando, e aí ela direciona para eles, não manda nos outros grupos, porque sabe que vai haver questionamentos, tá? E de repente, na cabeça dela, ela falou assim, eu vou falar com esse pessoal, porque aí eles vão... No outro comunicado, ela até pediu desculpas para eles lá, mas não estou conseguindo trabalhar porque estou sendo pedido. E eu expliquei para vocês aqui sobre o problema dos orçamentos que eles mandaram, que eles falaram que tinha todos os laudos, e a gente sabe que não tem, tá? Não tinha laudo nenhum, era só uma questão era só uma retórica, né? Falada ao vento, que com a ideia de desmerecer os nossos contrapontos aqui, tá? E como eu disse, a Dumont foi aqui melhor, né? Apresentou uma estrutura de orçamento, tá? Foi aqui o melhor, apresentou. E para vocês terem uma ideia, a nossa assembleia foi dia 2, não foi? E esse orçamento chegou dia 7, ou seja, o melhor orçamento nem tinha na assembleia para ser avaliado, para ser apresentado. Eu digo melhor, gente, de estrutura, tá? Eu acho que a gente teria que ver melhor essa questão de valores. Mas o fato é que, assim, de todos os orçamentos que ela apresentou para fazer só o bloco A, tudo que precisa ser feito, nenhum deles foi menos de 150 mil, tá? Os dois que focaram no bloco A, eu não lembro o nome da outra empresa, mas uma foi aqueles que a gente recebeu a visita de um profissional deles lá, da Alvarenga, a outra eu esqueci o nome aqui, não vou pegar agora, mas os dois estavam em torno de 162 mil para trocar tudo lá em cima, para fazer todo o serviço, para resolver o problema do bloco A. Só que aí chega ontem, na semana passada, ela manda essa informação de que, por conta das pessoas que eu estou sofrendo, ameaça, tudo, na qualidade síndica, eu vou usar do que está na convenção, de que eu posso, né, intervir para uma obra emergencial. Aí a pergunta, se esses orçamentos eles estavam tão bons, só para explicar para quem não sabe aqui, a nossa convenção, ela permite que o síndico, em caráter de emergência, possa usar dentro de um ano até 50 salários mínimos, certo? Vamos arredondar aí, de 1.600 até 80 mil reais, o síndico pode usar em caráter de emergência, sem precisar passar de uma assembleia, tal. Passou disso, precisa reunir a assembleia, convocar a assembleia, reunir e tomar uma decisão. Mas se os orçamentos que eles tinham eram tão bons, né, era assim, foi nós que não quisemos aprovar, foi nós que tumultuamos para não aprovar, porque agora, da noite para o dia, né, literalmente da noite para o dia, é bom enfatizar isso, ela conseguiu a façanha de, numa obra emergencial, contratar uma empresa que fizesse o trabalho por menos que 50 salários mínimos. É uma coisa que a gente precisa questionar, né? Porque assim, se eram tão bons e a gente que era ruim de não deixar ela trabalhar, por que agora apareceu algo tão barato assim? Então, uma pergunta, eu acho que é legítima, né? Eu questionar, porque os laudos profissionais que ela tinha, os orçamentos das empresas profissionais que ela trouxe aqui, tinha um valor tão alto, e agora ela conseguiu essa proeza aí de achar alguém para fazer com um valor que envolve 50 salários e que é aceito pela convenção, né? Gente, eu sempre deixo para falar no final, mas eu esqueço que a gente já está fazendo as assinaturas, tá bom? A gente já passou da metade do que a gente precisa. Nós precisamos de 144 assinaturas. Eu entendo que tem muitas pessoas relutantes, mesmo das pessoas que nos apoiaram para a antiga destituição, né, da antiga gestão. Eu entendo essa relutância, tá? Alguns acham que é cedo demais, tudo, mas assim, para quem está acompanhando de perto, sabe que só vai piorar.
tá? Só vai piorar porque não tem nenhum tipo de conversa. Não tem nada, porque assim, ó, só para vocês entenderem, todas as conversas que nós tínhamos, a partir do momento que ela levou pro pessoal, foi quando a gente questionou os erros que ela estava cometendo. Aí, a partir daí, todo o questionamento, para ela virou ataque pessoal. E paciência, tá? É a maneira que ela vê a vida, ou seja, desde a primeira vez que ela contratou a cunhada dela, e ela, por 11 dias, resolveu pagar, que foi o primeiro ato que a gente viu, falou assim, ó, isso aí não tá certo. Tinha outras coisinhas que estavam sendo questionadas, mas o tom foi... O momento foi aí. Ela trabalhou 11 dias, eu já contei isso pra vocês, e ela foi lá e autorizou o pagamento integral para ela, e depois a gente começou a questionar as respostas dela, cada hora uma resposta diferente, tá? Primeiro disse que da primeira vez ela trabalhou de graça, e assim, não fazia sentido porque já tinha uma nota fiscal. Depois falou que ela fez um monte de hora extra, aí a gente questionou, mas RPA, a pessoa não existe hora extra. E depois aí depois chegou num consenso lá que aquilo ali era um adiantamento, que ela só ia trabalhar até o dia 18 do outro mês, mesmo que ela já tinha insinuado que queria efetivá-la. Tá? Então foi esse momento que todos os questionamentos que a gente começou a fazer, ela começou a levar para o pessoal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu sempre coloco assim umas descrições sobre o que a gente está conversando, tudo, mas eu vou deixar na descrição desses vídeos. E eu gostaria que vocês separassem um tempinho para ler um resumo do quanto de perguntas que nós fizemos sobre essa obra para eles, e eles nos ignoraram com sucesso. Tá? Essa aí foi uma das subsíndicas que resumiu em um texto só e mandou lá, mas a gente já tinha feito um monte de perguntas. Eles simplesmente ignoraram, né, desde quando a gente começou a questionar essa questão da obra. Ela começou a ignorar, todos eles, né, começou a ignorar esse assunto por completo. A última mensagem, que um deles falou que não, a gente está vendo os orçamentos, eu vou mandar para vocês, mas aí depois não mandou mais, porque começou a insinuação de que não, a gente está fazendo um negócio tudo certinho, e aí antes de eles mandarem, eu falei, não, eu vou gravar o vídeo, aí eu gravei aquele último vídeo. Porque houve uma insinuação de que nós estávamos entendendo tudo errado. Aí eu falei, não, se eu estou entendendo tudo errado, responde aí os meus questionamentos, e mandei no grupo do corpo diretivo. Mas o fato é que assim, ó, todas as perguntas ela leva como afronta, tá? E sim, gente, em alguns momentos dessa tensão existe uma discussão, tá? Existe uma discussão, até porque o negócio é sério, tá? E assim, a gente se sente um bando de palhaço, porque pergunta as coisas, questiona, não responde. Quando responde numa forma de um ataque, eu já disse isso várias vezes, responde se defendendo de coisas das quais não foi atacada, tá? Tanto é que o motivo que ela disse que vai me processar, eu nunca fiz o que ela tá falando, tá? Ela falou que vai me processar porque eu expus ela, expus os processos dela lá, e no último vídeo eu expliquei para vocês o meu posicionamento sobre isso. Mas o fato gente, é que assim, ó, do dia pra noite ela conseguiu essa proeza, tá? Então arrumou uma empresa que vai arrumar o telhado do bloco A, e ela manda a mensagem direcionada só para o pessoal, tá? E não manda para mais ninguém. Por quê? Por que não manda? Se todo mundo vai pagar, porque os outros não precisam saber o que ela está fazendo, entendeu? Eu entendo que o bloco é o mais afetado, mas é um comunicado que deveria ser geral, e só está chegando até vocês porque a gente está mandando, senão ela não mandaria, tá? Porque para ela não é interessante, porque a gente sabe que tem problemas também nos outros blocos, não é tão grave como no bloco A, e também vão ter questionamentos, né? E a gente já percebeu que ela não lida bem com questionamentos. Pessoal, é isso. Então eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão, se vocês acham que tem que esperar, realmente tem que esperar, eles fazerem o que querem enquanto estão aqui, ou se a gente tem que tomar uma posição. A gente entende que como morador, nós não podemos deixar que pessoas façam o que quer, e assim, é uma relação, tá, de prestação de serviço, tá? Se o serviço está ruim, se as coisas não estão claras, se o negócio está nebuloso, nós temos todos o direito de nos posicionar, tá bom? Esse é o convite que eu quero fazer para cada um de vocês, tá? Pode me procurar, quem é do Sorocaba, a gente normalmente já separa essas listas por bloco, mas cada um de nós tem uma lista, eu chamo de genérica, né, que a pessoa coloca lá, ela escreve todos os dados que ela precisa, para que a gente possa juntar essas assinaturas, e temos também a opção para quem não estiver por perto, estiver longe, tiver alguma dificuldade de nos encontrar por conta de horário, às vezes a pessoa trabalha de noite e não consegue ter tempo, existe a opção de assinar pelo Gov, é tranquilo, é um processo bem simples, para quem conseguir, algo prático.
Mas vamos trabalhar em cima disso, gente. Vamos trabalhar porque virou uma palhaçada geral isso aí. E assim, a maneira dela se defender tá sendo sempre atacar e agora tá sendo querendo fazer as coisas atropelando. E lembrando aqui, de novo, tá? Ontem apareceu o comunicado oficial, só para vocês entenderem, na última Assembleia foi reprovada a proposta dela de mudar a administração da P1 para P2. E agora, se oficialmente, né, ela mandou o comunicado em algum lugar aí que o pessoal avisou que ela está atuando lá em cima, lá na P2, lá onde era o salão de cabeleireiro. Ou seja, não tem nem mesmo a decência de entender que falou assim, olha, tá bom, não aprovou isso, eu gostaria de ter minha sala lá. Vamos levar isso para a Assembleia? Não, ela, na cabeça dela, ela pode fazer o que ela quer mesmo, né? A palavra que ela usou foi essa, né? A síndica, ela pode trabalhar onde ela bem entender, onde ela achar melhor atender os moradores. E aí fica a questão, né? É difícil. Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? Eu gostaria de passar essa informação para vocês. Então, assim, ó... nós entendemos que ela está procurando aliados. Aliados que compactuem com as coisas que ela faz do jeito que faz. A gente está entendendo isso, tá? Em breve vocês vão ver isso acontecendo. E eu vou dizer uma coisa, tá bom? Vou dizer uma coisa para vocês, só para te dar a dica para vocês. Até quando a gente não vê a público, porque a gente estava tentando resolver e nas reuniões tudo, o pessoal que apoiava o antigo síndico ficava xingando todo mundo. Que esse pessoal pôs essa síndica aí, que não presta, ninguém presta, que eles cobravam coisa do outro e agora não falam nada e não sei o que, ficou disso. Quando nós começamos as nossas visões do que estava acontecendo e mostrar para vocês, começou um movimento dessas mesmas pessoas, e tem uma frase em algum lugar aí que mandaram pra gente, falando assim, deixa a síndica trabalhar. Quer dizer, como é que é assim? Tipo assim, queria tirar e agora deixa a síndica trabalhar, ou seja, é difícil essa situação. E como eu disse, eu vou entender, mas eu espero que a gente consiga o quanto antes, gente. Tá desgastante demais, a gente tem que conciliar nossa vida pessoal, nossos BOs do dia a dia, com mais esse aí. Mas paciência, vamos pra cima, conto com a ajuda de vocês aí. Um abraço.